Mônica, cadê a nossa rainha? Eu tô morrendo de saudade de Mônica Bergamo, ela abandonou a gente. Ô, Mônica, entra, Mônica, vem cá. Não posso, tô com uma agenda, tô indo pra Argentina, tô indo pra cá, tô indo pra lá. Tá ela aqui, muito Eu ia honrada para a com a sua Argentina. presença. Bom dia, Mônica, bom Bom dia. dia. Bom dia a todos. Fazia tempo mesmo. Então, é isso, né? A Simone Tebet, quer dizer, eu ouvi isso ontem à noite de uma fonte muito bem posicionada, inclusive a fonte que me deu uma notícia há muitos meses atrás de que o Alexandre de Moraes tinha ido ao Lula para levar o nome do Flávio Dino. Na época ninguém falava no nome do Flávio Dino. E aí eu me recordo que eu mandei lá uma mensagem pro Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes respondeu, eu não vou dar todos os nomes aqui, mas falou: isso foi o fulano que inventou para ela, mandou dizer para mim. Eu vou até mandar para ele hoje de volta, inventou não, era tanto verdade que está aí, né? Flávio Dino, ministro. Então, a mesma fonte, muito bem posicionada, falou: olha, ela entrou para a lista dos possíveis ministros da Justiça. Tem uma lista, a lista é grande, Fabiola. Já me falaram hoje só de Ricardo Lewandowski, do próprio Jacques Wagner, do Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, do Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativa, do Geraldo Alckmin, quer dizer, a lista é enorme. O que tem de novo é que ela é um nome que nunca tinha sido falado. E ela é lembrada justamente no momento em que o Lula está indicando um homem para substituir a Rosa Weber. O Supremo vai ficar com 10 ministros homens e uma ministra mulher, a Carmen Lúcia. Então seria uma forma de o Lula dar mais protagonismo para ela, que é uma mulher que não apenas é uma mulher, advogada, professora de direito, mas tem um estofo político inegável, né? É do MDB, me disse essa fonte do lado bom do MDB, do ponto de vista do governo. Então, seria uma possibilidade. Mas eu acho que a gente vai precisar ver aí. O Lula vai começar a dar maiores sinais em relação ao Ministério da Justiça depois de fazer essas duas indicações. Teve um outro senador que me falou: mas será que ele não vai dividir o Ministério da Justiça e da Segurança? Ou seja, as informações ainda estão um pouco abertas. Mas a novidade é ela, quer dizer, o nome dela ser lembrado e surgir em meio a esse burburinho todo, né? Agora, posso E dar um a palpite aqui sobre o indicação, Paulo? né? Eu queria te ouvir sobre a própria indicação do Flávio Dino, né, ô Mônica? Por que essa escolha de Lula? Por que Lula realmente optou pelo Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal? Olha só, eu acho que o Flávio Dino não estava passando na cabeça do Lula, e o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, eles, enfim, estavam tentando, óbvio que para eles é bom, é como a gente aqui, né? Se você falar, eu vou chamar alguém para debater aqui com vocês, a gente vai tentar falar: Fabiola, chama esse, chama aquele outro. É normal que os ministros tentem influenciar, e não só eles tentaram influenciar, outros ministros também tentaram levar nomes e mandar recados para o Lula, mas eles tiveram, quer dizer, a sabedoria, vamos dizer assim, o Fabiola, de falar: bom, Luiz Salomão, que era o nome do Alexandre de Moraes, o Lula não tá reagindo bem. Bruno Dantas era um candidato forte, tinha muito apoio político, mas também eles perceberam que não estava descendo fácil, assim, o Lula não estava aceitando com alegria. E aí eles encontraram um nome que é deles, ou seja, que eles apoiam, que é muito próximo, que é amigo deles, e que o Lula aceitaria muito bem. Né? Então, Alexandre de Moraes foi o primeiro a levar o nome ao Lula, e aí passou, quer dizer, o Flávio Dino primeiro dizia que não queria, depois, segundo eu soube, deu demonstrações muito claras para o Lula de que sim, ele queria ir para o Supremo Tribunal Federal. E o Lula ficou naquela situação, quer dizer, tem um quadro político, como é o Flávio Dino, que se ele colocar no Supremo, do ponto de vista do governo, como disse o Tales, vai ser ótimo, né? Porque ele vai ser a voz do Lula, não do PT, do Lula, dentro do Supremo Tribunal Federal. Fortalece esse bloco de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, porque muitas pessoas falam: ah, mas o Lula vai ficar na mão dos dois. Mas qual é a alternativa, né? De médio e longo prazo, né? Ele fazer uma articulação com Cássio Nunes, com o André Mendonça, com o ministro Luiz Roberto Barroso, que daqui a pouco também sai do Supremo. Quer dizer, qual seria a boa articulação para o Lula? Então, ele fez essa opção pelo Flávio Dino. E o Paulo Gonet, segundo me disseram, Fabiola, antes que você pergunte, o Lula não tinha o nome do coração ali, tão próximo dele, para a PGR, e o que ele teria gostado no Gonê é que o Gonê, segundo me falaram, não buscou disfarçar o seu conservadorismo, não fingiu, não disfarçou.
foi lá, conversou com o Lula e foi muito claro e aberto sobre as posições dele e que isso teria, enfim, agradado o Lula e também as pessoas que apoiavam o Bonet, dizendo muito fortemente ao Lula, ele é previsível, ele não é uma pessoa que vai querer reinventar a roda na PGR e ele não vai querer botar o país de ponta cabeça como outros procuradores gerais fizeram em outros momentos. Então essas são as informações que eu tenho, Fabiola. Ô, Josias, interessante aí, né? A Mônica falando. Lula não vai ser nem só o líder do governo, ele vai ser a voz de Lula no Supremo Tribunal Federal. No que difere de outras indicações já feitas pelo Lula? O cenário hoje, né, dos conflitos que existem entre o judiciário, o executivo e o legislativo, qual é a importância de ter uma voz do presidente no Supremo Tribunal Federal? Por que Lula faz isso? E isso é bom para o país? Eu tendo a achar, Fabiola, que os critérios para a escolha de um ministro do Supremo deveriam ser outros. Mas nós estamos falando de um processo político. E o personagem escolhido pelo presidente, o Flávio Dino, ele tem o que a Constituição pede. Ele tem a idade, ele tem um notório saber jurídico e ele tem a reputação ilibada. São os critérios para que uma pessoa seja indicada para o Supremo. Se você compara com as escolhas feitas pelo Bolsonaro, por exemplo, para ficar na comparação mais recente, o Flávio Dino está anos-luz adiante dos personagens que o Bolsonaro escolheu. Então, o ideal seria que o critério fosse absolutamente técnico, foi o que o Lula fez nos seus primeiros mandatos, sem essa preocupação, não havia uma preocupação política naquela ocasião, prevalecia mais o critério de gênero. O Lula enviou mulheres para o Supremo, o critério de raça, o Lula mandou o Joaquim Barbosa para o Supremo, o primeiro-ministro negro do Supremo. Hoje não, hoje o Lula é um personagem muito calejado, ele foi parar na cadeia, e a última palavra que levou o Lula para a cadeia foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, numa votação apertada, mas foi dali que saiu a decisão, duas decisões, né? Uma decisão que permitiu que prevalecesse no país durante um determinado tempo a tese segundo a qual a condenação em segunda instância já era suficiente para prender o condenado, e também a decisão que negou ao Lula um habeas corpus que poderia retirá-lo da cadeia. Foi tudo decidido no Supremo. Então ele hoje quer pessoas que com as quais ele possa conversar pelo telefone. Escolheu o seu advogado, que o defendeu na Lava Jato, na primeira escolha, agora escolhe o seu ministro, que é o conselheiro fora do PT que ele mais ouve. É uma pessoa que tem uma intimidade com o presidente que é muito grande. Então, ele pode muito bem, o ministro está lá no Supremo, ele vai, se ele precisar, ele pode pelo telefone conversar com esse ministro. E o ministro Dino, Fabiola, diferentemente de outros personagens, como a gente falava anteriormente, ele será um formador de opinião no Supremo, porque ele tem essa habilidade, ele tem a capacidade de sedução, ele tem a possibilidade de seduzir ministros para o seu ponto de vista, que presumivelmente será, na maioria dos casos, se não na totalidade, um ponto de vista coincidente com o do Lula, coincidente com o ponto de vista do governo. Então é um personagem que, para o Lula, tem enorme utilidade política